Capítulo 4. Comunhão. Comunismo. Um sistema social como proposto nesta obra trata-se da modelagem de um possível comunismo real? Vejamos. Comunismo tem origem no latim communis, que significa comum. Em seu sentido original, comunismo refere-se ao que é comum ou compartilhado por um grupo de indivíduos. É, em suma, o compartilhamento de algo considerado importante para todos na comunidade. Não possui um significado necessariamente ligado ao socialismo ou ao marxismo. Portanto, se nos atermos ao sentido original do termo comunismo, o proposto aqui trata-se efetivamente de uma espécie de comunismo de fato, pois, como já abordado anteriormente, o compartilhamento eficiente dos recursos é uma das características centrais que possibilitam a existência de abundância generalizada e sustentabilidade emergente em um sistema social. Portanto, a economia necessária para que haja tal sociedade, sem dúvida alguma, será de uma ordem comunista e pós-escassez, com uma democracia abrangente no acesso aos meios produtivos e aos recursos em geral da sociedade. Existem três grandes vertentes comunistas: anarquista, marxista e tecnocrata. Um dos eixos centrais desta obra trata-se exatamente de tentar realizar uma fusão entre estas três vertentes comunais. O anarquismo, apesar de ser taxado pejorativamente como utópico pelos marxistas, possui ideias excelentes sobre a questão apresentada, principalmente no que se refere à criação de uma democracia direta e de poder descentralizado. O marxismo possui uma visão materialista dos fenômenos e dos processos sociais. Dentro da abordagem tecnocrata temos atualmente o Projeto Vênus, com sua economia baseada em recursos, criado pelo cientista Jacques Fresco. Além do Projeto Vênus, o movimento Zeitgeist também advoga uma economia baseada em recursos, EBR, que, em resumo, é um tipo de comunismo real. Tal tipo de comunismo é o que muitos apontam como sendo mesmo o comunismo utópico anarquista, porém aqui prefiro fazer esta divisão, pois percebo diferenças básicas que não os tornam vertentes com bases idênticas, apesar de semelhantes. A grande diferença existente entre os comunistas tecnocratas, da economia baseada em recursos, e o comunismo buscado pelos marxistas e anarquistas, é que os proponentes da EBR são influenciados diretamente pelo movimento tecnocrata da década de 1930, movimento, por sua vez, profundamente influenciado pelas ideias de Thorstein Veblen, principalmente no início do século XX. Portanto, o principal ponto de referência deles para alcançarem esta nova sociedade é o método científico e não o materialismo dialético proposto por Marx. Os tecnocratas cientificistas possuem uma visão de engenharia social e testabilidade dos conceitos, também orientados fortemente pela teoria dos sistemas complexos, principalmente o seu ramo da cibernética, sendo este o principal tópico a ser estudado para entender profundamente o que eles propõem de fato. Os marxistas, em geral, chamam de teleologia utópica esta visão do projeto Vênus de construção da sociedade, sendo diferente do que propõe o materialismo dialético marxista. Podemos ver claramente esta diferença ao verificarmos que o projeto Vênus pretende primeiramente criar cidades-teste em menor escala, para testarem e refinarem o sistema antes de implantá-lo no mundo em geral. Os marxistas não possuem esta visão cientificista do processo, resumidamente pretendem apenas acelerar a evolução das forças produtivas enquanto as socializam, de forma que a sociedade vá se estruturando naturalmente em torno disto até que chegue ao comunismo real. Outra diferença marcante entre as duas visões é que o marxismo assume a quantidade de trabalho humano em unidades de tempo como fator para o cálculo econômico, já os tecnocratas advogam pelo uso da quantidade geral de energia utilizada na sociedade. Resumindo e simplificando, o materialismo dialético marxista seria interpretado nesta visão tecnocrata utilizando-se conhecimentos científicos modernos, como os abordados na teoria dos sistemas complexos. A metodologia marxista já foi tentada algumas vezes na história, sem ter conseguido alcançar de fato o comunismo. Tendo sido este fracasso motivado, entre outras coisas, pela ausência da utilização da teoria de sistemas complexos na construção social e do não uso de computação massiva para este fim, seja pela recusa em utilizá-los por motivos políticos ideológicos ou pelo fato de ainda não existirem à época, tendo em vista que tais conhecimentos e tecnologias são recentes.
surgidos de forma mais bem estruturada somente em torno da década de 70 do século passado. Para o método cientificista, a teoria dos sistemas complexos e a utilização generalizada de tecnologia da informação são essenciais. Porém, o método marxista não pode ser simplesmente ignorado, já que a análise de suas tentativas de implantação passadas nos são extremamente interessantes para aprendermos algumas lições valiosas do que não deve ser repetido e o que deve ser aproveitado dessas experiências reais. O materialismo dialético de Karl Marx, utilizado dentro do entendimento da economia e da sociedade, não deve ser jogado no lixo, mas sim reinterpretado dentro de uma visão cientificista de sistemas complexos e dentro do contexto do conhecimento moderno sobre tais temas. Os insights de Marx sobre o funcionamento social são ainda de muito valor para a criação de uma nova civilização sustentável e melhorada. Considero, dentro do ora apresentado, como comunismo real o sistema socioeconômico onde a democracia direta seja usada de fato, mesmo que representantes sejam ainda necessários em menor grau, sendo públicos os meios produtivos, mesmo havendo ainda a necessidade do estabelecimento de preços e de algum tipo de crédito para se acessar os bens e serviços produzidos, onde haja uma busca constante pela eficiência dentro dos processos. Um comunismo pleno ocorreria quando já não houvesse mais a necessidade do estabelecimento de preços e, portanto, não havendo mais a necessidade de nenhum tipo de crédito, monetário ou de outro tipo, sendo tudo de graça para todos, dentro da utilização da máxima eficiência disponível pela ciência e tecnologia. Mesmo a sociedade ainda não completamente automatizada poderia adentrar a este estágio pleno do comunismo, bastando que todo o trabalho humano ainda necessário a ser feito fosse realizado de forma voluntária pelas pessoas, levando-se em conta questões como a existência garantida de um bom nível de vida e poucas horas de trabalho por semana. Realismo capitalista. Mark Fisher foi um escritor britânico, crítico musical e professor da Universidade de Londres. Fisher publicou vários livros, incluindo o sucesso Realismo Capitalista, Não há Alternativa. Capitalist Realis, Is There No Alternative, de 2009. No final dos anos 2000 Fisher reformulou o termo realismo capitalista para descrever a ideia generalizada de que não apenas o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, mas também que agora é impossível até mesmo imaginar uma alternativa coerente a ele. O resultado é uma situação em que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Trata-se da crença absoluta de que não existe outra forma melhor de arranjo social, que não seja baseado na exploração, tendo-se o lucro como carro-chefe. Como alcançar o comunismo? Perceba que me refiro aqui neste subtítulo a como realizar a transição daqui para lá e não meramente a como executar o comunismo na prática, que é sobre o que temos falado até aqui. Sendo assim, temos, basicamente, três formas de lutar para que isto ocorra: democracia capitalista, comunidades sustentáveis ou luta armada. Particularmente, não sou muito otimista com as chances de conseguirmos chegar lá um dia, apesar de acreditar que elas existem dentro destas três possibilidades, mesmo que de forma remota. Também não sei dizer qual das três formas é a mais provável ou improvável de se conseguir. Considero as três como possibilidades bem pouco prováveis, no momento. No que se refere à democracia capitalista atual, tendo em vista que, dos sistemas políticos existentes, teoricamente elegíveis dentro das instituições capitalistas, o socialismo é o mais próximo do que é sugerido neste livro, podendo ser um ponto possível e mais factível para a implantação futura das novas cidades humanas nos moldes cientificistas e sistêmicos aqui propostos. Por isto, a proposta do movimento marxista comunismo de luxo totalmente automatizado, criado na Inglaterra, é a defendida neste momento como alternativa para a luta na frente política eletiva, da democracia burguesa, na busca pelo comunismo real. Bandeiras principais de seus proponentes: maximização da automação, diminuição da carga horária de trabalho, renda básica universal. Movimento que fez parte do grande ressurgimento dos trabalhistas com Jeremy Corbyn, na Inglaterra, no ano de 2018.
Sendo que duas das principais bandeiras de campanha de Corbyn eram justamente a diminuição da carga horária de trabalho semanal e a renda universal, defendidas pelos proponentes do comunismo de luxo totalmente automatizado. Novara Media é divulgadora do capitalismo de luxo totalmente automatizado, sendo uma revista eletrônica influente dentro do grupo principal que conseguiu votos para Corbyn subir enormemente nas pesquisas eleitorais. Esta proposta está tendo eco também dentro de importante publicação para a esquerda norte-americana, a revista Jacobin. Mídia apoiante da Liga da Esquerda Democrática Norte-Americana, DSA, que fez Bernie Sanders conhecido e despontar para a possível indicação do Partido Democrata nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. É uma ideia que vem surgindo dentro da esquerda mundial, e tem potencialidade para dar bons frutos. O comunismo de luxo totalmente automatizado atualmente proposto, não é encarado aqui como o comunismo real. Pode ser visto apenas como uma transição possível ou um ponto de partida onde se apoiar, uma espécie de socialismo moderno, para que, então, possamos finalmente ter direcionados todos os esforços necessários para se realizarem os testes, protótipos e primeiras cidades modelo comunistas reais. Luta armada é possível ser a opção mais problemática e menos possível de nos levar ao comunismo real e pleno proposto dentro desta obra. No que se refere ao método da força, este é de fato muito problemático e traz enormes consequências desagradáveis no processo, que irão afetar profundamente o desenrolar do pretendido inicialmente. O meio violento de se conseguir alcançar objetivos sociais, acaba por moldar violentamente também o resultado final, seja a curto, médio ou longo prazo, ao produzir contra-revoluções internas e externas, também muito violentas e desgastantes para a sociedade que se deseja implementar. Comunidades autossustentáveis também poderiam funcionar, em tese, como uma forma de transição, caso houvesse uma adoção em massa. Porém, atualmente, isto se mostra bem pouco viável na prática. E trata-se, em geral, do que os comunistas científicos denominam como comunismo utópico, que seria, segundo os marxistas, inviável na prática. Comunidades autossustentáveis projetadas para serem expansíveis e replicáveis, não isolacionistas, baseadas em tecnologias open source, economia colaborativa e sistemas de decisão horizontais, de forma a produzirem qualidade de vida e liberdade em níveis que as tornem atraentes para a massa populacional que estiver de fora delas, para que sejam convencidos ao verem na prática a superioridade dos novos valores, e por meio da vivência nestes ambientes, internalizarem esta nova forma de pensar em suas consciências e os refletirem em seus cotidianos de vida, seria o fator a ser buscado. O objetivo final é que a evolução destas comunidades torne-se exponencial, formando uma rede global de cidades autônomas interligadas, de maneira a esvaziar gradualmente o atual modelo civilizacional, substituindo-o por outro superior, baseado na administração eficiente dos recursos e não na busca por lucro ou renda. O brilhante visionário e inventor Buckminster Fuller, que nos serve como uma formidável inspiração, enfatizava esta abordagem, afirmando que nunca mudamos as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar alguma coisa, construa um novo modelo que faça com que o modelo atual se torne obsoleto.